Olá, sou Vitório Kemp, médico, estamos no programa Papo de Doutor. Hoje falaremos de um problema bastante comum, eventualmente que atinge todo mundo. Estamos com o Dr. Marcelo e nós falaremos sobre a doença venosa, que atinge os membros inferiores ou as pernas. Antes de começar, convido vocês a se inscreverem no canal e ativarem as notificações. No programa de hoje falaremos sobre a doença venosa crônica e as opções detalhadas do tratamento, seja clínico, seja cirúrgico. Doutor Marcelo, a gente conversou bem sobre fatores de risco, sintomas, como faz o diagnóstico, e existem várias opções de tratamento, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma? Claro, vamos lá. A doença, ela tem várias apresentações, desde as formas mais leves até as formas mais complexas. E da mesma forma os tratamentos. São inúmeras modalidades de tratamento. Isso tem que ser muito individual. Aqui o especialista é fundamental, porque ele que vai identificar que fase da doença que está e vai poder orientar, ou vai poder oferecer o melhor tratamento para o seu caso específico. O tratamento tem que ser individualizado. Quando nós falamos de tratamento, a primeira modalidade que a gente fala é na mudança de hábitos de vida. Perda de peso e atividade física são fundamentais. A gente sabe que a pessoa que é mais sedentária, ela vai responder mais lentamente ao tratamento, vai ser mais difícil, o tratamento vai se tornar mais caro, o resultado vai demorar para vir e eventualmente pode não ser satisfatório. Então, a atividade física é importantíssima. Você fazer lá entre 150 e 250 minutos por semana, de qualquer atividade física que você queira. Isso é um ponto fundamental. A gente pode propor, hipoteticamente, vamos falar que eu achasse que é melhor, não é, mas que eu achasse que é melhor é a natação. A pessoa odeia água. Ela vai fazer 2, 3 meses de atividade física, ela não volta para o 4º mês. Primeira gripe que ela tiver e não for, acabou, ela não vai. Então você tem que achar uma atividade física que você goste de fazer. E aí pode ser qualquer uma. Bicicleta, esteira, uma simples caminhada, quando feita de forma esportiva, não vale aquela caminhada com salto alto, com sapatinho para ir trabalhar, essa não vale. A certa ajuda, te tira do sedentarismo, mas não pode ser considerada uma atividade física. Crossfit, esteira, musculação, tudo isso vale, mesmo musculação. Muitas pessoas falam, Marcelo, mas musculação não força a perna? Não, quando feita adequadamente, tudo isso ajuda. Então, a atividade física dividida em 4 a 6 vezes por semana é um ponto fundamental. Além do que, vai te ajudar a perder peso, que é outro aspecto do tratamento clínico que é fundamental. Parece muito óbvio a gente falar que aquela pessoa que está acima do peso, com sobrepeso ou com obesidade, isso acaba sobrecarregando as pernas e também torna o tratamento mais difícil, isso predispõe ao aparecimento de varizes, mesmo quando tratadas adequadamente, a pessoa que tem excesso de peso, aquela recorrência que vai acontecer, ela acontece mais rápido. Mudança de hábitos de vida, elas são complementadas com outros métodos. Para a diminuição de sintomas, é bastante interessante a gente falar de 2 outros aspectos, da compressão elástica, o mais comum, o mais conhecido são aquelas meias de compressão. Nós sabemos que nos estágios iniciais, quando a pessoa é muito sintomática, a meia ajuda. E aqui é interessante, existem alguns estudos mostrando que mesmo compressões mais leves, meias de compressão elas são graduadas entre média, branda, ou fraca, alta e altíssima compressão. Para pacientes nas fases iniciais, a gente não precisa usar meias muito apertadas. É difícil de colocar, elas se tornam até desagradáveis. Então, meias de suave ou de média compressão, elas dão conta do recado. Mas tem que ter a medida certinha da perna. Então, o grau de compressão dessas meias, ele é dado pelo diâmetro, no tornozelo, na batata da perna, ali na panturrilha e na coxa. Então, é muito importante ser feita uma medida adequada.
Nas fases mais avançadas da doença, por exemplo, quando eu já tenho algum grau de inchaço, aí as de suave compressão não são adequadas. Melhor a gente usar de média compressão. Enquanto que naquelas fases mais avançadas, quando eu já tenho escurecimento da pele, eu já tenho varizes de grosso calibre, provavelmente eu vou precisar de meias um pouquinho mais fortes, de alta, eventualmente altíssima compressão. Tá? Quanto à compressão é isso. E existem medicações flebotônicas que ajudam muito no controle dos sintomas e ajudam muito no controle do inchaço. Tá? Esses são os dois aspectos que a gente consegue ver que a literatura médica, as experiências científicas comprovaram de forma realmente muito contundente que as medicações são boas. Existe uma série de medicações flebotônicas no mercado. Algumas são derivadas de plantas, são chamados fitoterápicos, existem algumas que são semissintéticas e algumas completamente desenvolvidas em laboratório e voltadas para o tratamento dos problemas circulatórios. Essas são muito interessantes. O que nós sabemos é que alguns pacientes eles vão se adaptar um pouco melhor a uma determinada medicação e outros vão responder um pouquinho melhor a outra. Então, assim, a dica que a gente dá aqui é, quando você começa uma medicação flebotônica, que é extremamente frequente ser indicada e ser usada, você não obtiver resultado em 1 a 2 meses, mas tem que esperar um pouquinho. Não adianta, às vezes, muitas vezes, as pessoas querem resultados em 1 semana, 15 dias, talvez a gente não consiga. Espera 1 mês, 2 meses, aquela medicação não foi eficiente, converse com o seu médico, eventualmente a troca pode ser bastante eficiente. Em termos de tratamento não invasivo, Vitória, é isso que a gente tem. A partir daí, a gente começa a entrar nos detalhes dos tratamentos que são chamados invasivos. E aqui a gente tem 3 modalidades principais de tratamento invasivo. Um deles é a cirurgia convencional. A cirurgia convencional é a mais tradicional de todas, né? Ela existe há mais de 100 anos e ela é muito boa. Provavelmente é a que apresenta os melhores resultados a longo prazo, ou comparável com os melhores métodos. Como é que ela é feita? Depende um pouquinho da quantidade de veia e quais veias que estão comprometidas. Mas, de forma geral, nós através ou de uma anestesia local, quando a doença é mais localizada, são poucas veias, ou através daquela anestesia na coluna, a raquianestesia, onde quando a doença está muito disseminada, geralmente quando a gente tem que tirar as safenas, você faz incisões na pele, identifica cirurgicamente as veias que estão doentes abaixo desses pontos e retira-as. Você não trata a veia, você não recupera a veia. A veia que está doente, ela não se recupera. Então, quando a veia adoece, ela precisa ser retirada. Tá? Então, através dessas pequenas incisões, ou através de dispositivos, por exemplo, na safena, chamados de fleboextratores, onde com uma incisão no começo e uma no final dela, eu consigo tirar ela inteira, ou através de pequenas incisões naquelas veias que são tributárias da safena, eu vou com os ganchinhos tirando veia por veia. Tá? É trabalhoso, mas o resultado é bom. A recuperação é um pouquinho mais lenta. Uma pessoa ela pode demorar 1, 2 semanas, às vezes se é uma pessoa que trabalha muito de pé, carregando peso, até mesmo ela pode ficar fora da atividade durante até 1 mês. Tá? Mas os resultados são os mais duradouros, provavelmente. Além do que a experiência acumulada com esse tipo de cirurgia é muito grande, sendo coberta tanto por planos de saúde como pela saúde unificada do SUS. A segunda modalidade de tratamento são os métodos chamados de termoablação. Você pode fazer isso através da cateterização da veia, você faz uma anestesia local, onde a gente faz a punção para colocar a agulha. E depois anestesia todo o trajeto da veia que vai ser tirada. Então você, através disso, você introduz alguns catéteres, que pode ser de laser ou de radiofrequência, e você aquece a veia por dentro. Quando você aquece, aquela veia vai lá e contrai. Ela vira um cordãozinho fibroso e o seu corpo, dali a algum tempo, absorve isso. É como se a veia nunca tivesse existido. Muito interessante, para aquela, principalmente quando a gente fala em retirada de safenas. Problemas. Ele é ainda um pouco caro, tá? O material que é usado é um material de ponta e não é coberto ainda nem pela saúde suplementar, de forma geral. Existe um outro caso pontual onde isso pode acontecer. E nem na saúde suplementar. Então, muitas vezes os pacientes é que têm que arcar com o custo desse tipo de procedimento. E eles não tiram todas as veias, eles foram idealizados
principalmente para tirar veias muito grossas. A exemplo das safenas, para isso eles prestam muito bem. Mas, por exemplo, quando a pessoa tem muitas das outras veias tributárias espalhadas pela perna, você precisa associar esse método de termoablação ou com pequenas incisões na pele para retirada dessas veias, ou eventualmente até mesmo com a escleroterapia, que é o próximo método que eu vou comentar. A escleroterapia ou a ablação química das veias consiste no quê? Através de uma injeçãozinha, você coloca uma substância química dentro da veia que vai secar essa veia. Tá? É assim que funciona. É um método muito bom. Ele, quando não é associado à cirurgia, ele pode ser feito no ambulatório, ele pode ser feito no consultório, não precisa, na maioria das vezes, de anestesia. É um método mais simples, provavelmente menos custoso, mais barato e funciona muito bem. Problemas. Quando a gente faz em veias muito grossas, nas fases mais avançadas, ele tende a manchar. Em torno até de 30% das vezes, em veias calibrosas, eu posso ter mancha. Então, para veias grossas, quando a pessoa tem uma expectativa estética, talvez esse não seja a melhor modalidade de tratamento. Agora, quando tem aquelas veias grossas nas fases complicadas, ela é excelente. Mas eu posso usar, além das veias grossas, eu posso fazer em veias um pouquinho mais finas. Aí nós usamos substâncias menos potentes. O índice de mancha cai bastante. E para isso ela se presta muito bem. Qual que é o problema? De todos os métodos, é o que tem a maior taxa de recidiva, ou seja, aquela veia pode voltar sim, principalmente as veias que são mais grossas, ela tem uma taxa que varia aí de até 30%, 40% em 5 a 10 anos de retorno da veia que você secou. Por outro lado, por ser um método simples, você pode ir lá e fazer a aplicação. Você faz a esclerose de novo daquela veia e ela vai sumir. É um método que demora um pouquinho, tá? Quando a gente faz a aplicação, a veia não some na hora. Isso é importante. Muitas pessoas acham que a gente vai fazer a aplicação na veia e no outro dia ela vai estar bonitinha para ir para a festa. Não funciona assim, gente. Quando a gente faz a aplicação, precisa dar um tempo para o seu corpo para ele dissolver aquela veia. Isso varia um pouquinho, um mês e meio para as veias menores, mas até 2, 3, até 6 meses para as veias maiores. E a gente pode combinar métodos para tratar? Na dependência de tamanho, alguma coisa? Sem dúvida, a combinação de métodos é extremamente importante. Como eu falei, os métodos de ablação térmica, o laser ou a radiofrequência, eles foram idealizados para fazer veias grossas, que são mais retilíneas. Toda aquela rede de veias ao redor não é tirado. Então você precisa associar com métodos. Então, por exemplo, quando a gente tem veias calibrosas associadas às safenas, que nós chamamos de tributárias, a gente vai com pequenos ganchinhos, a gente vai tirando essas veias. É o que a gente fala, que a gente chama de ressecção escalonada. Por outro lado, é extremamente frequente nós temos vasinhos associados às varizes mais calibrosas. Então, na cirurgia, a gente pode, aproveita que o paciente muitas vezes está anestesiado, você pode fazer as aplicações ao mesmo tempo. Então, a combinação de métodos, hoje em dia, é bastante aceita, mesmo porque, como eu comentei, a doença ela é multifacetada, ela tem vários graus, várias apresentações clínicas, mesmo a expectativa dos pacientes varia bastante. Quanto mais, digamos assim, essa expressão não é tão boa, mas quantas armas terapêuticas você tiver no seu arsenal, melhor vai ser o tratamento que você pode oferecer ao seu doente. Bom, então vocês viram que é uma doença que tem várias opções de tratamento, é sempre melhor os estágios iniciais, né, para o tratamento. E um ponto interessante, assim, não basta ir numa loja e comprar meia. Você tem que saber qual que é a melhor meia para você, tanto em termos de compressão, quanto o profissional que vai medir. Então é sempre interessante procurar o cirurgião vascular ou angiologista para cuidar melhor desse problema que praticamente todos nós teremos. Doutor Marcelo, muito obrigado. Obrigado, realmente doutor. Foi bastante interessante, nós aprendemos muito sobre esse assunto. Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que essa parte de informação, ter informação de boa qualidade, é importantíssimo para a gente ajudar as pessoas a atingirem o resultado que realmente elas esperam de qualquer tratamento médico. Muito obrigado.